Olá pessoal, aqui Rogério K9, é um prazer voltar a falar com vocês. Eu espero que você e sua família esteja bem, viu? E o Criador abençoe você e sua casa. Um bate-papo sobre a Bíblia. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre segundo Peça e vamos falar sobre quem são os herdeiros para celebrar essa festividade, tá ok? Mariane vai ler para a gente Gálatas capítulo 3, verso 16 e verso 19. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz, e as sementes, como falando sobre muitas, mas como sobre uma, e a tua semente, o qual é o Mashiach, ungido. E se vós sois do ungido, então sois semente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Bom, se você acredita nos escritos de Paulo, colocados na Escritura, Paulo está dizendo aqui que aqueles que aceitam o Messias são sementes de Abraão, certo? Então são descendência dele. O que foi feito a esse povo, né? Qual a orientação que foi dada a esse povo? Vamos seguir aqui com a leitura. Agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, de 7 a 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque também o ungido, a nossa Páscoa, foi sacrificado para benefício e em lugar de nós. Por isso observemos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malignidade e da impiedade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Se te ensinaram que o peça é coisa do passado, que ficou lá no madeiro, Paulo está explicando o contrário aqui para nós, né? E se você tem Paulo explicando isso na sua escritura, é bom você dar ouvidos a Paulo, lembrando que nós não estamos aqui dizendo que Paulo está certo ou que Paulo está errado. Nós estamos falando sobre o que está escrito, correto? E Paulo vem dando conselhos. É bom que você lê o contexto da carta dele aos Gálatas, aos Coríntios, né? Aqui o contexto mencionado para que você chegue às suas conclusões. Mas ele vem dando aqui bons conselhos. Vamos seguir agora com Colossenses capítulo 2. É uma carta dele aos Colossenses, verso 16 e verso 17. Portanto, não vos julgue ninguém em respeito à comida, ou em respeito à bebida, ou em respeito à festa, ou à cabeça dos meses, ou a sábados, porque são uma sombra das coisas que estão vindo, mas o corpo é do ungido. Pessoal, para quem não sabe por que nós substituímos aqui a lua nova por cabeça dos meses, já explicamos em outros vídeos, a tradução está mal feita, né? Mas só lembrando que alguém vai dizer assim, mas Paulo vem dizendo aqui para outro povo. Ele falou para Gálatas de um jeito, para Coríntios de outro. Por quê? É porque se você for ler o contexto, a tendência aqui, né, falando sobre principados, sobre potestades, pessoas que seguem esses reinados, né, no verso 15 acima, você vai ver essa situação de principados e potestades. Nós temos que entender a estrutura toda, né, o tradicionalismo judeu colocado naquela época, né, hoje entendido como judeu, mas essa palavra nem existia. O tradicionalismo judeu colocado naquela época é muito diferente do que as boas novas que Paulo vem explicando e vem anunciando e aquilo que o ungido também mencionou. Leia o contexto que você vai entender melhor. E é claro que Paulo dá incentivos para que você guarde o Shabá, para que você guarde as festividades, para que você cumpra as festividades, sem dúvida, né? É só ler a escritura, né, as cartas que ele escreveu. Mas quando Paulo fala sobre a importância de entender que nós somos essa semente de Abraão, que conselhos, que ordens foram dadas para os descendentes de Abraão? Nós vamos ver agora Êxodo, capítulo 12, verso 26 ao verso 28. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Criador, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como Yahuá ordenara a Moshe e a Arão, e assim fizeram.
o Peça, ele é antigo, né? Não, mas o Peça lá no Madeiro, não, eu volto aqui um pouquinho. E você vai encontrar Paulo dizendo a respeito do Peça, ele diz o seguinte, aliás, voltando, não é aqui mesmo, né? Que são sombra das coisas que estão vindo. É presente, passado ou futuro. Das coisas que estão vindo, certo? Então, essas festividades são sombras do próprio Cordeiro. É claro isso, é só você olhar para a escritura aqui. Essas coisas são sombras do próprio Cordeiro, né? De um Pertence a ele. de um corpo chamado Yahushua, vamos dizer assim. Então são pertencentes ao povo dele, à semente dele, à representação dele. Então está relacionada a ele, certo? E Paulo não iria mandar uma carta para os Gálatas, para os Coríntios, falando sobre as festividades, sobre a importância dela, e chegar agora aqui para os Colossenses e dizer assim, ó pessoal, não, isso aí foi cravado lá no madeiro e tudo mais, sendo que ele está mencionando que são coisas que estão vindo, certo? E se você for melhorar a tradução aqui, você vai ver que ele está se referindo a coisas futuras, que estão acontecendo ali naqueles tempos e no futuro próximo, correto? Então vamos seguir aqui com a leitura. Então a promessa foi dada para que o pai explicasse para o filho, olha, quando seu filho perguntar para você que rito que vocês estão celebrando, vocês vão explicar que rito é esse. Agora um detalhe, o Pessa já foi. Agora, para aqueles que perderam o Pessa, tem uma alternativa? Às vezes estavam impuros, às vezes estavam numa situação que não poderiam celebrar o Pessa. Tem uma outra alternativa? O que diz a Escritura? Números 9, de 10 a 14. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando algum homem entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Criador. No mês segundo, no dia 14, entre os dois anoitecer, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não crebarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não aproximou-se para oferecer a oferta do Criador a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa do Criador, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Olha, não fique bravo comigo, reclame com Paulo, reclama aí com Moisés, tá bom? Não reclama comigo, não. Paulo traz referência a semente de Abraão, né, que é o povo que Moisés resgata. Para quem não entende, leia lá, estuda um pouquinho, vai compreender, é a mesma semente. E Paulo diz que aqueles que aceitam Yahushua é a semente de Abraão, se tornam sementes, cordeiros. E ele está mencionando aqui sobre uma extirpação para quem não celebrar o Pessa. Celebramos o Pessa dias atrás, temos um vídeo aqui, eu vou agregar ele a esse, para aqueles que não puderam participar da celebração do Pessa, que o segundo Pessa é a segunda oportunidade para você celebrar o Pessa, certo? Então não é um Shabá separado de repouso, né? É uma celebração ao pôr do sol, hoje, por exemplo, né? Ao pôr do sol, quando for acontecer a transição de um dia para o outro, você pode celebrar o segundo Pessa, você que não celebrou o primeiro, tá certo? Nós deixamos aqui um recado, Mariane. Hoje, no caso, é dia 29 de abril de 2021, equivalente ao dia 14 do segundo mês do calendário do Criador. Então, ao crepúsculo dessa tarde de hoje, seria oportunidade para as pessoas que não fizeram o Pessa no mês passado estarem fazendo, de acordo com as instruções que é dada aí na parte aí, do contexto de números que nós lemos. Um outro detalhe, eu não pude fotografar hoje, pela manhã, ao
nascer do sol, porque estava nublado e chovendo. Mas exatamente hoje, o luminar solar, que é o principal para poder estar marcando os dias, os meses e os anos, ele está exatamente na metade do seu percurso da estação da primavera. Ou seja, entrando o crepúsculo de hoje, estará entrando no dia exatamente 45 dias que ele já está, que ele saiu do marco do equinócio e já está entrando, né, passando pelo portal da metade. Então, exatamente nesse dia de Pêssah, que vai ser hoje, ao crepúsculo, ele está na metade do seu circuito, né? Então, daqui 45 dias ele vai chegar no seu ponto máximo, que se dará um solstício, para ele poder então voltar ao marco do equinócio, que será daqui a menos de 5 meses. Então, é uma marcação especial. Infelizmente, não pude registrar, mas é um detalhe que eu gostaria de passar para os irmãos, que tudo é muito bem marcado, né, e cronometrado pelo Criador. Ficou aqui o recado, eu espero que você tenha compreendido. Não compreendeu, deixa a teologia que o mundo apresenta de lado e ouça aqui o que a Escritura apresenta para você. Leia lá Colossenses, leia Gálatas, leia Êxodo, leia Número e tire suas próprias conclusões. Mas nós só comentamos aqui o que está escrito. Um forte abraço, o Criador abençoe você e sua casa. Um forte abraço, até mais!